Oi, gente! Será mesmo que pessoas compram de pessoas? Será que essa é a prática que a gente deve considerar como única dentro das dinâmicas de compra e venda? Nós ouvimos muitas siglas que explicam sobre a dinâmica de compra e venda, como B2B, B2C, que é empresas vendendo para consumidores, ou consumidores também vendendo diretamente para consumidores, empresas vendendo para empresas. Então tem muitas dinâmicas diferentes dentro dessa relação de compra e venda, e de mais ou menos 2014 para cá começou a se popularizar a sigla Human to Human, que são pessoas comprando de pessoas, humanizando e colocando como foco principal da relação de compra e venda as pessoas. Então, olhando com foco para o cliente, sobre a pesquisa de satisfação do cliente, o envolvimento interno da equipe, sempre colocando o cliente no centro de todas essas relações. E todas essas siglas, elas existem porque cada jornada, como B2B, B2C, C2C, a gente tem ciclos de venda diferentes e também jornadas e processos de decisão diferentes. Eu posso assegurar para vocês que as conversas no meu WhatsApp B2B e as conversas B2C, elas são conduzidas de forma diferente. Por quê? Quando alguém entra em contato comigo para ofertar algo na minha jornada B2C, eu tenho um processo de tomada de decisão, uma jornada dentro do meu ciclo para tomar essa decisão de comprar ou não aquele produto ou serviço. Mas dentro do âmbito B2B, eu tenho outra jornada de processo de decisão, outras pessoas, tenho um plano orçamentário, eu tenho uma dinâmica de setor, eu tenho uma prioridade dentro do negócio e preciso envolver muitos parâmetros para tomar uma decisão se aquele produto ou serviço faz sentido dentro da empresa. Então, as dinâmicas de tomada de decisão, elas acontecem de forma diferente. E aí a gente vem com essa sigla sintetizando todo esse processo, falando sobre pessoas comprando de pessoas. Mas, na verdade, o que eu entendo que faz sentido, e a gente pode trazer um pouco disso para essas relações, é que as pessoas, na verdade, compram um posicionamento e não compram de pessoas. Mas tu não acha que pessoas compram de pessoas e não é mais facilitado o processo de pessoas comprando de pessoas do que empresas vendendo para pessoas? Não acha que rola uma humanização maior em relação a isso? Sim, mas considerando o posicionamento. Por quê? Acho que o posicionamento... Vem cá que a gente já troca isso aqui ao vivo dentro do podcast, que eu acho que pode ter mais gente com essa dúvida. Quando uma pessoa, ela compra de outra pessoa, ela escolhe a confiança que ela tem no posicionamento daquela pessoa. Eu, por exemplo, compraria muito facilmente um carro indicado pelo meu marido, porque eu sei que ele domina muito desse assunto. Mas não compraria numa loja de roupa indicada por ele, porque sei que esse não é o repertório e não é o posicionamento dele. Então, eu compro de uma pessoa, mas na verdade compro o posicionamento dela. E por isso as marcas têm que ter muito cuidado quando elas escolhem um influencer ou quando elas escolhem uma personalidade para conectar o que aquela marca representa com o cliente final. Porque o cliente final compra um posicionamento. E se esse posicionamento desse influencer também não estiver conectado com o que a marca entrega, a estratégia não faz sentido. Então, mesmo que você coloque uma pessoa naquela marca para se comunicar com o cliente, o posicionamento dela é que está sendo vendido ali, e não necessariamente a pessoa. Tá, mais ou menos. Mais ou menos. Eu preciso de exemplos. Eu tenho uma visão muito caracterizada disso. Vamos dar o exemplo do marido da Lari, o Luiz, de que ele vende carro. Eu compraria um carro com ele se ele me oferecesse de pessoa para pessoa. Mas se eu estivesse na loja e por um acaso eu esbarrasse com ele, talvez eu não compraria, porque ele está representando uma empresa. Então eu acho que esse processo de venda, ele se apresenta como uma empresa e não como uma pessoa, para mim dificultaria. E eu acho que num todo também. Mas eu quero entender mais sobre. Isso, mas esse teu ponto de vista é super pertinente, faz todo sentido. Mas por trás da pessoa, ainda assim, tem o posicionamento dela. De fato, tu vai se conectar mais facilmente com uma pessoa. E por isso tem muitas marcas que humanizam a sua comunicação, mesmo sem ter uma pessoa para comunicar a marca.
como é o caso, comunicar pela marca, né? Como é o caso da Magalu, da Netflix, deixa eu ver algum outro que eu me lembre. Magalu, Netflix, que me veio agora em mente. Eles não utilizam uma pessoa para se comunicar nas redes sociais ou para aparecer e falar com o público, ou o influencer, ou o dono do negócio. Mas eles humanizam a marca e dão para a marca um posicionamento que se conecta com as pessoas. Então, sim, a gente sempre está falando de uma conexão humana, de uma conexão emocional. Mas a gente, enquanto pessoas, compramos o posicionamento da outra pessoa. Mesmo que você compre mais facilmente de uma pessoa que vende um produto, né, conectada com você, do que dentro de uma empresa, é porque você confia e conhece no posicionamento daquela pessoa. Então, você compra o carro do meu marido enquanto pessoa física, mas talvez não compraria lá enquanto vendedor, porque enquanto vendedor você não conhece o posicionamento dele. Ele está ali representando uma marca e você não conhece o posicionamento daquela pessoa. Mas enquanto pessoa física você conhece o posicionamento dele. E você vai escolher de quem você pega o seu feedback, sei lá, a sua opinião, para escolher o repertório que você quer sobre algum produto ou serviço, mais de acordo com o posicionamento daquela pessoa, se ela tem uma boa experiência ou faz sentido a opinião daquela pessoa para você. Então, Faz sentido? Sim, basicamente uma junção das duas coisas. Exatamente. Basicamente, ele se apresenta como um vendedor, mas mantém o posicionamento humanizado de pessoa para aí sim conquistar o cliente final, que sou eu, ainda assim representando a empresa e ainda assim trazendo a humanização do Woman to Woman. É isso aí, exato. Tem muitas empresas, inclusive, Mai, que dão voz para os comerciais, não só para o dono do negócio, porque não é o dono do negócio que está falando no dia a dia com o cliente final, mas que dão voz nas redes sociais para posicionar líderes do negócio, como a CIMED faz. A CIMED cria redes sociais para executivos e para outros líderes dentro do ecossistema da CIMED para que eles estejam lá enquanto pessoas físicas falando sobre a rotina do negócio. E aí sim, é muito mais fácil eu me conectar com uma pessoa, mas conhecendo o posicionamento dela, não só por ser uma pessoa. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse momento do posicionamento. E eu acho, inclusive, a estratégia de, quando começou a bombar muito os Mind Master e mentorias e clubes de várias coisas assim, de empresários, justamente para ter onde vender para o empresário. Porque Sim. É muito difícil a gente se conectar com o empresário no dia a dia. A gente tem uma jornada muito longa do processo de decisão. Envolve muitas pessoas, não é o próprio empresário que está ali no dia a dia prospectando. E aí o empresário encontra um ecossistema, um clube, um grupo de mentoria, onde ele pode ter troca e ali ele faz negócio. Pode comprar, pode vender. E é um ambiente de confiança onde ele pode se relacionar. Então, ali virou um B2B, mas que na verdade acontece na relação de pessoas, mas criando um ambiente onde aquelas pessoas confiam e buscam o posicionamento umas das outras. E por isso, quando tem um grupo de mentoria, você vai ver que sempre eles trazem cases de clientes que tiveram sucesso. Porque isso não só é uma prova social, mas também serve para que outras pessoas olhem para aquele posicionamento e também se vejam lá. Porque quando a gente pede uma opinião ou pede um repertório, mesmo que seja um grupo de mentoria, se você não se identificar com o posicionamento daquelas pessoas, com o resultado daquelas pessoas, você pode não querer fazer parte daquele grupo de mentoria. E mesmo vários grupos de mentoria, você pode perceber perfis diferentes de empresários dentro dos grupos de mentorias, porque tem posicionamentos, tem ecossistemas diferentes, níveis diferentes, e aí é esse posicionamento que a gente compra, não necessariamente a pessoa. Parece confuso, parece que eu estou falando a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. Tem diferença. Mas tem diferença. Eu acho que um exemplo claro sobre posicionamento, que a gente até citou a CIMED, foi que, por exemplo, a Carla CIMED, ela é uma das sócias e dona da CIMED, e basicamente ela fez um público muito grande e ficou. A CIMED hoje ela, não vou falar que ela nunca foi reconhecida, mas a CIMED ela é uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, se não a mais, que mais vende. E basicamente a estratégia deles foi posicionar a Carla CIMED como uma influencer, e ela é dona de
é uma empresária, tá o tempo todo em eventos, e eles trouxeram basicamente esse posicionamento de confiança e humanização. Então, ao mesmo tempo que ela representa uma empresa, porque ela é dona de uma empresa e ela fala por uma empresa, ela ainda assim tem essa parte humanizada de a Carla vende para pessoas. Então, ela se comunica e ela tem um diálogo, um dialeto, no caso, 100% humanizado e conversa com pessoas. E eu acho que isso, no geral, até da CIMED. Vamos continuar no exemplo da CIMED. Eu acho que a comunicação da CIMED é basicamente isso. A gente usou um exemplo do Burger King, que também é muito clássico, de que o Burger King, ele não tem um rosto. Ele é uma marca, basicamente, né? É uma empresa. Só que a comunicação deles é tão consolidada, de certa forma, de que tão participativa, eu digo... Ativa, né? Ativa, é basicamente ativa, que eles realmente têm a comunicação... Assim, a gente sabe que é uma empresa, mas a gente se conecta muito mais com a empresa do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que o exemplo funciona para as duas coisas. Exato, assim. é isso aí. Tipo, a empresas se conectam com pessoas e pessoas também se conectam com pessoas. Eu acho que é a junção das duas coisas em uma só. É isso basicamente isso. É isso aí. A gente sempre vai buscar um processo de humanização, mas sempre deixando muito claro o nosso posicionamento. Quando a gente constrói uma marca, que a gente chama uma plataforma de marca, a gente define coisas do ponto de vista humano para a marca, que é tom de voz, valores, comunicação verbal, comunicação não verbal. A gente traz vários aspectos, vários atributos humanos para uma marca, porque a gente precisa humanizar, não do ponto de vista de que aquela marca tem que ser uma pessoa, mas da mesma forma que eu, enquanto pessoa, sei dos meus valores, sei da minha conduta, sei do que eu gosto, sei do que eu não gosto, uma marca também precisa disso. E se ela for muito consistente com esses valores e com todos esses atributos e isso se conectar com o público dela, uma marca pode se conectar com o seu público mesmo sem ter uma pessoa representando aquela marca. Ela pode ter influencers que se posicionem de acordo com os atributos da marca, ela pode ter uma comunicação e uma experiência que faça muito sentido para aquele público e esse público também se conecte com a marca. Então, não necessariamente eu acho que faz sentido a gente pensar numa regra, né, numa caixinha de todo mundo pensar que um CEO, o dono do negócio, tem que dar a cara para o negócio. Sim, sempre que a gente tem uma pessoa, vai fazer muito mais sentido. Mas como é o posicionamento daquela pessoa e o quanto o posicionamento desse CEO reflete aquela construção de marca, aquele público que foi conquistado pela marca. Não quer dizer que o CEO, que a cara do CEO faça sentido para o negócio. Porque pode ser que o posicionamento daquela pessoa seja extremamente adequado para a construção do negócio, mas talvez não se conecte com a audiência, não se conecte com o cliente final. Então, esse cuidado na escolha, inclusive do influencer ou de quem, vai representar, da pessoa que vai representar aquela marca é muito importante. Porque, no fundo, sim, a gente compra de pessoas, porque nós somos pessoas e a gente não vê o mundo como ele é, a gente vê o mundo como a gente é. Então eu vou usar o meu filtro, né, de mundo para olhar para tudo à minha volta e a gente vai olhar a partir do nosso ponto de vista enquanto pessoas. Só que eu vou buscar um posicionamento que eu me identifico, não só uma pessoa. Então eu vou te pedir opinião sobre algumas coisas, mas talvez não sobre carro, que foi o exemplo que eu usei antes, né? Porque eu sei do teu posicionamento, eu te conheço, eu vou confiar na tua indicação sobre coisas que eu sei que tu tem repertório. Mas talvez se tu me trouxer um feedback sobre algum carro, eu vou ouvir, mas não necessariamente aquilo vai me influenciar a comprar ou pesquisar sobre aquele carro. Porque a gente vai sempre considerar o posicionamento. E isso é super importante para a gente levar essa humanização para a marca, a ponto de muitas vezes ela não precisar de ter uma pessoa, secou minha voz? Não precisar de ter uma pessoa, ou a gente pode ainda fazer o que a gente chama de UGC, que é User Generated Content, que é fazer com que os próprios clientes da marca produzam conteúdo, como a Starbucks, por exemplo, fez uma campanha uma vez pedindo lançando para os clientes fazerem um desenho, uma arte no copo
e que essa arte ia ser publicada nas redes sociais, todo mundo ia votar, mais ou menos algo assim. As pessoas iam votar e aquela arte mais votada ia virar a arte padrão do copo e aquela pessoa ia ganhar um prêmio X por não sei quanto tempo. Tinha alguma coisa assim, eu não lembro exatamente as regras da campanha. Então tu lança uma campanha ou algum tipo de prática que estimule aquelas pessoas que fazem sentido para a tua marca, produzirem conteúdo e personificarem a tua marca. E dessa forma a gente também constrói comunidade. E eu acho que é muito mais fácil a gente comprar uma comunidade, pertencer a uma comunidade, do que isoladamente só a opinião ou o feedback de uma pessoa. Quando a gente percebe que existe um movimento em volta de uma marca ou um resultado em volta de uma pessoa, como que outras pessoas se comportam usufruindo daquele produto ou serviço, se eu me identificar com aquilo, eu acabo comprando aquela comunidade, eu quero pertencer àquele ambiente. E aí esse movimento também faz muito sentido para as marcas. Não só ter uma pessoa personificando aquela marca, mas ter os próprios clientes construindo uma comunidade que reflita o que aquela marca, o posicionamento daquela marca. Eu acho que isso vale também para empresas que criam clubes. Eu acho que isso é muito importante para empresas que, de certa forma, criam clubes assim de fidelidade, ele além de você trazer o cliente para perto de ti, você relembra, consequentemente, de que ele tem um extra se ele estiver o tempo todo ativo com você. Eu acho que isso é muito importante também, é um dos pontos que mais humanizam uma marca. Mas eu super concordo com essa parte de você tem um cliente, por mais que você seja uma empresa, você precisa humanizar através de posicionamento. É isso aí. Porque é através do teu posicionamento que você vai vender. A venda, ela é uma consequência. Total, isso basicamente. É uma consequência do teu posicionamento. Só que acho que essa parte de posicionamento é uma coisa que as empresas elas ainda estão aprendendo e estão entendendo. Um exemplo claro é de realmente as empresas estarem adotando os influencers agora e influencers que fazem parte daquela marca, que tenham a cara da marca. Porque vamos seguir o mesmo exemplo que tu deu, de que se você chega em mim e fala, por exemplo, sobre uma câmera ou sobre alguma coisa relacionada a essa parte, eu não vou entender. Não, eu não tenho nenhuma experiência. Eu não vou seguir a tua linha. É isso aí. E eu acho que é basicamente o mesmo sentido para a marca. Tipo, a marca entender o posicionamento da empresa. Isso. Eu captei. Isso aí. É isso aí. Porque você muitas vezes vai ver, por exemplo, a Bold usa muito várias marcas de suplemento, né? Na verdade, de suplemento alimentar, pasta de amendoim, barra de proteína, a gente vê a Bold, a Dr. Peanut usando muitos influencers. Não necessariamente tu conhece aquele influencer ou tu confia naquela pessoa, mas tu consegue ver, associar, entender que aquele posicionamento dentro daquela marca faz sentido, aquele estilo de vida faz sentido. E aí esse posicionamento atrai ou repele um público. Você pode olhar para uma marca, olhar um posicionamento e ver, eu não me conecto com isso. Isso não faz sentido para mim. Mesmo que sejam pessoas, mesmo que aquela marca seja humanizada, você não vai se conectar com aquele posicionamento, aquilo não bate com você. E aí você vai buscar um posicionamento que faça sentido para você, né? E como é que a gente acha esse posicionamento? Porque assim, a gente tem muitas opções no mercado. Então, por exemplo, se a gente tem uma concorrente e aquela concorrente ela se posiciona vamos supor, daquela maneira, como é que a gente vai se posicionar da mesma maneira? Porque se deu certo para minha concorrente, por que não pode dar certo para mim? Mas e se eu ficar tão pau a pau com ela que eu não consiga ultrapassar? Que é a minha ideia, sempre ser referência no que eu faço. Então, como é que eu construo esse posicionamento? Uma maneira de tu identificar o teu diferencial é por meio do exercício de branding. É tu fazer o branding da tua empresa, que é praticamente colocar a tua marca no divã e identificar qual é o teu diferencial. Mas eu costumo dizer que o diferencial sempre está na história da marca, na história dos fundadores. Como aquela marca chegou até ali. Quando a gente volta na história da marca e identifica esse crescimento, a gente começa a encontrar vários diferenciais competitivos. Porque mesmo que duas marcas concorram, cada uma tem uma trajetória, cada uma tem uma construção de marca. E quando a gente começa a olhar para o concorrente, a gente se desconecta
disso que é a essência da marca. E aí a gente começa a ficar muito semelhante ao próprio mercado e a gente começa a perder essa essência. Então, quando a gente está dentro de um segmento, a gente tem que se parecer com ele para que as pessoas, o cliente final, entenda que eu faço parte daquele segmento, mas eu preciso ser muito coerente com o meu diferencial, com a minha proposta de valor, e não buscar só me parecer ou ficar um passo na frente do meu concorrente, porque isso vai tirar o meu diferencial competitivo. Sanou minhas dúvidas. É isso aí, fizemos. Esse podcast, esse bate-papo foi um pouco diferente, a Mai me desafiou com uma dúvida, e eu espero que ela tenha trago dúvidas que também sejam a de vocês e que tenha trago mais insights para somar para o posicionamento e para a relação de vocês com o cliente final. Até a próxima!